Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa resolução de questões de direito administrativo do Instituto AOCP. Vocês têm no material em PDF disponibilizado aqui no curso todas as questões que eu vou corrigir aqui na tela. A minha sugestão é que vocês tentem resolver as questões antes de assistir a correção, porque aí, quando estiverem acompanhando a correção, já vão estar revisando o que vocês tentaram resolver por conta própria. Porque lá no dia da prova do concurso, vocês terão muitas questões para resolver, todas por conta própria e, claro, sem consulta. Então, a minha sugestão é que, ao fazer as questões, também tu tente resolver por conta própria, sem consultar, simulando já a situação que tu vai enfrentar no dia da prova. Pessoal, as questões sobre princípios do Instituto AOCP aqui no Direito Administrativo não são aprofundadas. Com um conhecimento básico sobre os princípios, dá para acertar todas as questões. Além disso, eu identifiquei alguns princípios preferidos pela banca, vocês vão perceber agora na resolução. Pessoal, a primeira questão aqui que eu trouxe fala sobre os princípios e diz que princípios são proposições básicas, fundamentais, típicas que condicionam todas as estruturas e institutos organizados pelo sistema legal de um país. Por exemplo, são ainda considerados os alicerces, fundamentos de uma ciência e surgem como um parâmetro para a interpretação das demais normas jurídicas. Até aqui eles estão só enrolando e estão te contando o que são princípios, para que servem princípios. Bom, assim, a materialização de princípios relacionados aos atos ou poderes que podem ser exercidos pela administração expressa os limites dos seus atos. Dessa forma, a administração pública, quando utiliza a desapropriação, que é uma forma originária de aquisição de propriedade, tem por fundamento de atuação qual princípio aqui do direito administrativo? Pessoal, uma grande questão só cansando o candidato e enrolando ele. Para perguntar uma coisa bem simples. Quando o poder público vai lá e desapropria a propriedade de alguém, ele está atuando com fundamento em qual princípio? Vamos pensar uma coisa. Por que é feita uma desapropriação? Ela pode ser feita por uma necessidade pública, por utilidade pública ou por interesse social. Vamos pensar uma utilidade pública. Eles desapropriam algumas propriedades num município para ali fazer uma nova avenida, um viaduto, uma linha de trem, algo que vai beneficiar a coletividade. Tira a propriedade de alguém para beneficiar o coletivo, mas esse tira do desapropria não é simplesmente tomar e prejudicar a pessoa. Não, tem que ser dada uma indenização justa, prévia em dinheiro, conforme está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Pessoal, como a gente percebeu, a desapropriação é um exemplo de aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. O princípio da supremacia do interesse público diz que a administração pública atua em nome da coletividade, buscando o que é melhor para a coletividade e, em nome disso, ela pode restringir alguns direitos individuais para beneficiar a coletividade. Por exemplo, desapropriando. A resposta nessa questão só poderia ser o princípio da supremacia do interesse público. A indisponibilidade, como a gente vai ver a seguir em outra questão, tem outra função. Imperatividade, na verdade, não é propriamente um princípio, e sim um atributo do poder de polícia e dos atos administrativos. Princípio da legalidade tem outro significado também, como a gente também vai ver em outra questão, e princípio de responsabilidade do Estado sequer existe. Então a banca, ela inventa, ela confunde com outros, mas a única resposta possível nessa questão é a letra D. Quando a gente estuda o estudo dos princípios, quando a gente começa o estudo dos princípios de direito administrativo, eu sempre falo para vocês, lá nos cursos teóricos, que nós temos dois princípios basilares. A supremacia do interesse público, que dá uma grande prerrogativa para a administração, atuar em nome da coletividade, e a indisponibilidade, que há uma limitação, como eu já vou mostrar para vocês nas próximas questões. Bom, a próxima questão, vamos lá. Para o direito administrativo, o princípio que determina
privilégios jurídicos, sobrepondo o interesse público ao particular, privilegiando a administração pública em face dos administrados e garantindo à administração prerrogativas e obrigações não extensíveis aos administrados. Que princípio é esse? Mais uma vez, é o princípio da supremacia do interesse público, que coloca a administração acima dos demais. E quando há um conflito entre o interesse coletivo e o interesse individual, a administração pública tem a prerrogativa de dizer que o interesse coletivo prevalece sobre o interesse individual. Por isso, supremacia. Supremacia do interesse público sobre o particular, sobre o individual. Letra A, o gabarito na segunda questão. Terceira questão. Qual princípio dentro do direito administrativo possui ligação com o seguinte conceito? Vamos lá. A banca traz uma frase que é que tu responda qual é o princípio relacionado. Os bens e interesses públicos não pertencem à administração, nem aos seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Pessoal, os políticos que estão no poder, os servidores públicos, não são donos do patrimônio público, porque o patrimônio público é nosso. Eles são meros gestores, eles estão lá administrando e cuidando daquele patrimônio que é nosso. Como o patrimônio não é deles, eles não podem fazer o que bem entendem. Tudo que eles fazem com o patrimônio público vai seguir as regras da legislação. E eles não podem abrir mão desses bens, desse patrimônio, desse interesse livremente. Tudo tem que ser justificado dentro da lei. Que princípio é esse? Esse é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, ao mesmo tempo que os gestores têm o grande poder, a grande prerrogativa de atuar em nome da supremacia do interesse público sobre o particular, eles também têm uma grande limitação, que é o princípio da indisponibilidade, que diz que eles não são donos de nada, eles são apenas gestores que estão cuidando do patrimônio público. E tudo que eles vão fazer deve seguir o que a lei autoriza quando for o caso. Isso é muito interessante, porque eu já trabalhei em muitos órgãos como assessor jurídico ou procurador, e muitas vezes o órgão público queria se desfazer de algo, mas não queria seguir a lei de licitações. Por exemplo, tem uma situação aqui, a gente tem um material sobrando, podemos doar? E eu dizia, não é possível doar. Eu colocava nos meus pareceres, em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público. O patrimônio público não pode ser livremente doado, só pode doar nos casos que a lei autoriza. E aí a lei de licitações vai trazer a situação que é possível a doação. Agora, se não houver a previsão em lei, quem está lá administrando o patrimônio público não pode simplesmente dispor dele. Assim como a questão de tributos, envolvendo até um pouco de direito tributário. O prefeito ou prefeita de um município não pode simplesmente liberar alguém de pagar um tributo se isso não estiver previsto em lei. A isenção de um tributo só pode ser dada por lei, assim como a redução. Quem está lá administrando não pode livremente dispor, livremente sair perdoando os tributos dos seus amigos. Então é isso, pessoal. Esse é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Letra E, o nosso gabarito nessa terceira questão. A questão 4, agora nós avançamos para outro grupo de princípios. Isso é muito interessante. Vocês viram que as 3 primeiras questões envolveram apenas 2 princípios, a supremacia do interesse público e a indisponibilidade. A supremacia tem aparecido mais em questões de prova, mas também teve uma questão sobre indisponibilidade. Agora vem aqueles princípios que vocês conhecem lá da Constituição Federal. Sempre que se estuda a Constituição, a administração pública, a gente aprende aquele anagrama LIMP, né? Memorizando o LIMP, a gente memoriza que são os princípios da administração pública expressamente previstos no artigo 37, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além desses 5 princípios, tem mais um princípio expresso na Constituição, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu percebi que o Instituto AOCP não tem perguntado muito sobre esse princípio, mas se eles perguntarem na tua prova, tu
tem que lembrar que são 6 princípios expressos na Constituição de direito administrativo. Os 5 do artigo 37, que formam o LIMP, mais o contraditório e a ampla defesa, que está lá no artigo 5º da Constituição, que diz que nos processos judiciais e administrativos tem que ser observado o contraditório e a ampla defesa. Muito bem. A questão 4, ela já diz qual é o princípio que ela se refere, o princípio da moralidade. Sempre que fala em princípio de moralidade, a gente vai pensar na questão de ética, de honestidade. É isso que é a ideia do princípio da moralidade administrativa. Muito bem, vamos lá. O princípio da moralidade refere-se a, letra A, teoria do órgão enquanto fundada da atuação estatal. Isso está errado, pessoal. A teoria do órgão está relacionada ao princípio da impessoalidade. O que significa a teoria do órgão? É que o servidor que está lá trabalhando na administração, ele não age em nome próprio, ele age em nome do órgão do qual ele faz parte. E os atos que ele pratica são imputados ao órgão. Então, quando um servidor causa um prejuízo a um particular, esse particular não vai processar o servidor, vai processar o ente público que ele faz parte. Essa é a teoria do órgão, que é um desdobramento do princípio da impessoalidade, não da moralidade. Então a letra A está errada. Letra B, atuação eficiente do administrador no tocante à inclusão social do indivíduo portador de deficiência. Isso não tem nada a ver com a moralidade. Inventaram aqui, não tem relação. Atuação íntegra e proba do administrador. Essa atuação íntegra e proba nos lembra uma ideia de probidade administrativa. E quando alguém não atua de forma íntegra e proba, pode estar cometendo um ato de improbidade. E o princípio da moralidade é bastante relacionado com a improbidade administrativa, porque é imoral, fere o princípio da moralidade um ato de improbidade, porque a moralidade diz que, além de observar a lei, também o servidor deve observar preceitos éticos que regem sua conduta, ter uma ação íntegra e proba. Porque o que é certo e errado não é só a lei que diz. Existem mais elementos que a gente pode levar em conta. E é aí que entra este princípio da moralidade. A letra C vai ser o nosso gabarito. A atuação transparente do administrador está mais relacionada com a publicidade. Muito embora, de uma certa forma, tenha relação com a moralidade, mas não direta. E a atuação de acordo com a lei está ligada ao princípio da legalidade. Então, a letra C é o nosso gabarito aqui na questão 4. Questão 5. Tanto os agentes públicos quanto a administração pública devem agir conforme os preceitos éticos, já que tal violação implica uma transgressão do próprio direito, que caracteriza um ato ilícito, de modo a gerar conduta viciada em uma conduta invalidada. O enunciado refere-se a qual princípio? Pessoal, violação de preceito ético, mais uma vez, é o princípio da moralidade que está falando aqui. Violar preceito ético, violar probidade, isso tudo está ligado à moralidade. Letra C é o nosso gabarito na questão 5. Questão 6. O dever de publicidade dos atos dos órgãos públicos deve ser dissociado, separado da pessoa dos administradores, impedindo que constem nomes, símbolos ou imagens que representem promoção pessoal de autoridade pública, tendo como objetivo o caráter educativo e de orientação social. De onde é que saiu isso aqui, pessoal? Lá do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Lá diz que toda publicidade feita com dinheiro público só é legítima, só pode ser feita se tiver caráter educativo, informativo e de orientação social. E o gestor não pode utilizar a publicidade para sua promoção pessoal. Jamais a publicidade feita com dinheiro público pode ser utilizada para promoção pessoal do político ou servidor. Esse tipo de propaganda dizendo nunca se fez tanto por tal coisa, isso só pode ser utilizado lá na propaganda do partido político. A propaganda feita com dinheiro público, a publicidade institucional, não pode ser utilizada para promoção pessoal do político ou gestor. Ela só pode ser utilizada para caráter
educativo, informativo e de orientação social. Isso está no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. E a doutrina entende, majoritariamente, em maioria, que esse princípio está relacionado, que essa situação está relacionada ao princípio da impessoalidade. A letra C é o nosso gabarito. Por que impessoalidade? Porque está relacionada àquela promoção pessoal. O servidor não pode se valer do serviço público para a sua promoção pessoal. Ele deve atuar de forma impessoal. Essa aqui é a ideia. Muita gente confunde aqui com o princípio da moralidade. E, na verdade, de uma certa forma, aqui também há uma relação com o princípio da moralidade. Porque a pessoa que está lá administrando, se utilizar daquilo para se promover pessoalmente, também fere preceitos éticos de conduta. Então a gente pode afirmar que o artigo 37, parágrafo 1º, traz uma regra que, quando violada, vai acarretar lesão aos princípios da impessoalidade e também da moralidade. Professor, e se tivesse na mesma questão impessoalidade ou moralidade, qual que eu deveria marcar? Impessoalidade. Eu vou mostrar para vocês na próxima questão. A banca já fez isso. Isso aqui já foi objeto de muitas questões de concursos, de muitos recursos, e o que tem sido entendido sempre é que, majoritariamente, o princípio violado é a impessoalidade, apesar de também violar outros, como a moralidade. Letra C, o gabarito, então, na questão 6. Aí vem a questão 7. Olha só. O princípio que proíbe, olha a esperteza da banca, com maior intensidade e especificidade, a autopromoção dos administradores, é a mesma coisa da questão anterior. Qual é o princípio que proíbe com maior intensidade isso? É o princípio da impessoalidade. Letra E, o nosso gabarito. Ah, professor, mas fere também a moralidade? Sim, e também fere a legalidade. Só que a banca quer o mais específico e intenso. E pela doutrina, o mais específico e intenso, ao violar-se a regra do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, é violação ao princípio da impessoalidade. Vocês têm que ter muito cuidado com isso na prova. E agora, a gente já sabe o que pensa o examinador do Instituto AOCP. Qualquer questão de prova do Instituto AOCP que peça essa violação da promoção pessoal, a gente já sabe que tem que marcar impessoalidade. Por isso que é muito importante treinar com questões, porque a gente vai vendo entendimentos e linhas que a banca costuma seguir na prova. Vamos seguindo, pessoal. Questão 8. De acordo com o princípio da legalidade, mudamos de princípio, encampado no artigo 37, é correto afirmar que, primeira coisa, legalidade está relacionado à lei. Só que no direito administrativo, o princípio da legalidade ele tem um sentido oposto ao do direito penal, por exemplo. Porque o direito penal diz o seguinte: tu pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, se uma conduta é crime, tu não pode fazer. Se uma conduta não está prevista como crime, tu pode fazer, porque é o que eles chamam lá de fato atípico no direito penal. Muito bem. Aqui no direito administrativo é o contrário. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Se tiver alguma situação que não está prevista em lei, no silêncio da lei, a administração não pode atuar. Então, lá no direito penal, nós temos uma teoria do silêncio positivo. No silêncio da lei eu posso atuar, por isso silêncio positivo. No silêncio pode. Aqui no direito administrativo é o contrário. E a gente usa o termo teoria do silêncio negativo. No silêncio da lei eu não posso fazer. Ou seja, o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, que a lei permite. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Letra A. A administração pública pode fazer o que a lei não autoriza. Não, não pode. Ela só pode fazer aquilo que a lei autoriza. A administração deve fazer o que a lei autoriza. Na verdade, o deve não é a melhor forma. O mais adequado seria dizer: a administração só pode fazer o que a lei autoriza. Mas essa forma como foi colocada é a mais correta ou a menos errada, como a gente vai perceber vendo as outras alternativas. Letra C.
No âmbito da administração pública, interesse público e privado são equivalentes, são a mesma coisa? Claro que não, né? Inclusive tem o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. Então a letra C está errada. No âmbito da administração pública, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Esse é o argumento da pessoa que é desonesta. Ah, não, eu fiz isso por um fim maior, por um bem maior. Não tem essa. A gente tem que ter uma proporcionalidade entre fins e meios, uma adequação, e não existe essa máxima de que os fins justificam os meios. Só podem ser utilizados meios que estejam de acordo com a lei. Eu não posso, em nome de um bem maior, entre aspas, começar a cometer coisas contrárias à lei. Não pode. Então, essa ideia de que os fins justificam os meios não tem nada de princípio de legalidade, não. E a administração pública, nas suas atividades, pode atender interesses privados em detrimento da coletividade? Não, pelo contrário, não pode. Jamais o gestor público poderá beneficiar interesse privado, prejudicando o interesse da coletividade. Não pode. Então, pessoal, viram? A letra B acaba sendo a menos errada e é a que a gente vai marcar. E questão de prova de concurso em direito administrativo, a gente tem que fazer assim mesmo. A gente vai eliminando alternativas e vamos achar qual que tem menos erros ou qual que não tem erro nenhum. Letra B, o gabarito aqui na questão 8. Questão 9. De acordo com Vander Garcia, trouxeram um autor, o princípio da administração pública, que impõe o dever da administração atender satisfatoriamente às necessidades dos administrados, bem como do administrador fazer o melhor como profissional. Que princípio é esse? Esse é o princípio da eficiência. Esse princípio ele foi inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19 de 98. Porque até então, a administração pública era muito burocrática e pouco eficiente. Quando o princípio da eficiência foi implementado na reforma administrativa de 1998, surge uma nova regra e uma nova visão de que a administração pública deve tratar o cidadão como um cliente, que deve ter o melhor serviço possível. E sempre que vai se escolher o procedimento a ser adotado para alcançar alguma finalidade, a administração deve achar aquele que alcança o melhor resultado gastando o mínimo possível. E isso é o princípio da eficiência, que é um dos princípios expressos também lá no artigo 37. Letra D, o gabarito na questão 9. Questão 10. Com a Emenda Constitucional 19 de 98, foi introduzido um princípio na administração, justamente, mais uma vez, né, o princípio da eficiência. Olha que interessante. Eles falam com outras palavras do que eu expliquei, que veio a corroborar a necessidade de implantação de padrões de qualidade mensuráveis e que proporcionem respostas proativas às demandas de sugestão do cidadão. Melhorar, então, o atendimento ao cidadão. É o princípio da eficiência, letra C, o gabarito aqui na questão 10. Muito bem. Agora vem a questão 11. Vamos lá. E agora nós vamos começar a ver questões envolvendo os princípios implícitos. Nós vimos questões todas envolvendo princípios expressos, em sua maior parte, né, aqueles 5 do artigo 37. Mas tem princípios implícitos, que não estão escritos, não estão expressos no texto da Constituição, mas são princípios que devem ser observados. E o preferido da OACP dos implícitos, dica para a prova, é a autotutela. A banca adora cobrar autotutela, já cobrou mais de uma vez, e na tua prova pode aparecer uma questão sobre a autotutela. Bom, o que a gente tem aqui sobre a autotutela? Vamos marcar a correta. Esse princípio da autotutela permite à administração a revisão dos seus atos, seja por vício de ilegalidade, aí o ato vai ser anulado, inválido, seja por motivo de conveniência ou oportunidade, que aí o ato pode ser revogado. É isso mesmo. Perfeito. Esse é o conceito do princípio da autotutela. Os atos administrativos, quando são ilegais, vão ser anulados. Quando não são convenientes, podem ser revogados. Isso é estudado com mais profundidade também lá nos atos administrativos. E o princípio da autotutela é justamente esse poder que a administração tem de rever seus próprios atos. Ela não precisa entrar com uma ação judicial para anular um ato. O próprio administrador público pode anular os atos que ele praticou. Bom,
Aí as outras questões todas vão ter erros. A letra B diz que a autotutela repele e abomina favoritismos e restrições indevidas. Não, aqui é uma ideia de impessoalidade, não de autotutela. Esse princípio exige que a administração seja ética. Aqui a gente tem o princípio da moralidade. A autotutela exige que o poder público seja transparente, com informações acessíveis. Aqui nós temos a publicidade e um pouco de moralidade. Segundo tal princípio, os atos se revestem de uma presunção relativa que são praticados legitimamente. Isso não é nenhum princípio, isso é um atributo do ato administrativo chamado de presunção de legitimidade ou presunção de legalidade. Então a letra A é a única que a gente poderia marcar aqui nessa questão 11, que traz direitinho o princípio da autotutela. Questão 12. O princípio pelo qual a administração exerce controle sobre seus próprios atos, podendo anular o ato ilegal e revogar o inoportuno, que princípio é esse? É justamente a autotutela. O princípio da autotutela é isso, é o poder de controlar, de revisar os próprios atos, anulando atos ilegais e revogando atos inconvenientes ou inoportunos. Questão 13, aqui uma questão um pouquinho mais difícil, pessoal. Essa questão eu achei, das questões que eu analisei aqui do OCP sobre princípios, é essa mais difícil. Assinale a alternativa que apresenta o princípio da administração que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal e sem promoção pessoal. Bom, quando a gente estuda o direito administrativo, os princípios, normalmente não se fala em princípio da finalidade, até porque ele não costuma aparecer em provas de concurso. Mas esse princípio da finalidade, ele é, na verdade, um desdobramento do princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele tem 3 desdobramentos que a gente pode perceber. Primeiro, a finalidade, que significa que todo ato que é praticado pela administração pública, pelo servidor, deve buscar a finalidade prevista em lei. E é isso que é o princípio da finalidade. Ele não pode se valer do seu poder de praticar um ato para buscar finalidade diversa, porque isso é uma das formas de abuso de poder, inclusive, que é o desvio de finalidade. Então, isso que seria o princípio da finalidade. Dentro da impessoalidade, a gente também tem a isonomia, a ideia de tratar todos iguais, sem preferências pessoais. E dentro da impessoalidade, a gente também tem a proibição à promoção pessoal, que nós vimos em outras questões, que cai bastante, aquela questão do artigo 37, parágrafo 1º. Tudo isso é princípio da impessoalidade. Só que nessa questão, não tem nas respostas impessoalidade. Tem a finalidade, e essa é a resposta, que é um dos desdobramentos do princípio da impessoalidade. Então, se na tua prova a banca pede alguma questão envolvendo que o gestor ou o servidor só pode praticar o ato buscando o fim previsto em lei, esse é o princípio da finalidade, que faz parte do princípio da impessoalidade. Muito bem, letra B, o gabarito na questão 13, como eu disse, essa eu achei um pouquinho mais difícil. Mas como no enunciado tinha fim legal, muita gente, mesmo sem ter certeza, pode ter acertado essa questão. E a questão 14. As relações jurídicas entre os setores público e privado no Brasil são bastante distintas. As regras aplicadas ao setor privado nem sempre valem ao setor público. Dentre os princípios que diferenciam da relação, é correto destacar: qual aqui das alternativas é um princípio que é diferente no setor público e no setor privado? Vamos ver. Princípio da legalidade aplicado ao setor privado. Não, a legalidade é um princípio do setor público, não do setor privado. Não é a resposta. A autonomia de vontade ligada ao setor público. Não, a autonomia de vontade é um princípio lá do direito privado. Está errado também. Princípio da legalidade no setor público. Sim, essa é a resposta. Por quê? Porque lá nas relações privadas, para quem não é servidor, para quem não é gestor público, existe a autonomia da vontade. Faz o que quiser, desde que não contrarie a lei, é claro. No setor público, não. O setor público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, o princípio da legalidade, aquela ideia da teoria do silêncio negativo. Então, essa é a resposta. Não intervenção estatal na economia não tem nada a ver com isso.
E a supremacia dos atos privados sobre os públicos não existe, é o contrário, né? O princípio é da supremacia dos atos públicos sobre os privados, que poderia ser uma resposta, se tivesse ao contrário. Então, a letra C é o nosso gabarito na questão 14. Com isso, concluímos, então, a correção das questões todas do Instituto AOCP sobre princípios do direito administrativo. Espero que tenham gostado dessa aula. Sempre lembrando para nos seguirem nas redes sociais. Acompanha lá, @Gustavo Fregapani, tem a fanpage no Facebook e a fanpage também, o perfil no Instagram também, @Gustavo Fregapani. E tem também aqui do PGF Concursos, tanto no Facebook como no Instagram, @PGF Concursos. Por todos esses canais a gente se mantém em contato também até chegar à prova de vocês. Segue firme no estudo, que todo esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a próxima.